Então tá bom. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. E nós vamos agradecer mais uma vez a Deus Jesus por nos reunirmos, nós aqui encarnados, os irmãos desencarnados, os mentores, espíritos instrutores e seus aprendizes. Pedimos que uma grande quantidade de recursos possa nos envolver e os mentores possam se aproximar de nós e possam também ir cuidando das situações onde cada um de nós está, em nossas casas, no trabalho, a caminho de casa, na faculdade, onde tiver que perceber-se a necessidade de ajuda, todos sejam ajudados e que nós também estejamos envolvidos nos bons recursos para melhorar o nosso entendimento, a nossa compreensão e colocar o nosso pensamento concentrado na nossa palestra. Graças a Deus. Graças a Deus e a Jesus. Eu estava lendo um negócio aqui, gente, sobre a tristeza. Não sei se vocês já tentaram dar uma lida, uma pesquisa sobre tristeza. É interessante, porque muita gente fala sobre tristeza no YouTube, mas principalmente no Wikipédia, né? E se você analisar o que a ciência, a psicologia falam sobre a tristeza, e você aliar a isso o conhecimento espírita, eu acho que a gente podia viver melhor. Tá? Porque uma das coisas interessantes que eles falam lá é que a tristeza, ela é... Como é que é o negócio? É uma insatisfação, né? Geralmente uma insatisfação... Eu escrevi um negócio aqui, não estou entendendo a minha letra, olha só. Desvalorização. É uma desvalorização da existência e da vida real. E fala sobre o que pode ocasionar, né? O que pode causar essa tristeza, qualquer tristeza, mas tem assim, então, um gatilho. As desilusões, etc., e que isso tudo que eles declaram lá, que pode causar, atinge o psicológico. A tristeza é um desânimo, uma falta de vontade de fazer as coisas do cotidiano, do dia a dia. E olha que interessante, isso pela ciência foi estudado, tá? Uma vontade de viver fora da sociedade, ou não viver em sociedade. Isso é isolamento, né? A gente estava falando dessas coisas semana passada. Bom, tem um camarada aí conhecido como Spinoza. Vocês já ouviram falar de Spinoza? Não? Ele é um camarada, acho que do século XVII. E ele era de família judaica, tá? Ele era, na verdade, o nome dele é Baruch Spinoza. E ele diz que a tristeza afeta a potência de agir ou diminui, ataca a gente como se a gente tivesse contrariado. A tristeza ela fica mais profunda e causa para nós uma impotência de fazer as coisas e aumenta a nossa situação se nós formos contrariados quando estivermos nesse estado, no estado de tristeza. Bom, eu fiz um resumo absurdamente resumido, por assim dizer, para a gente poder pensar como que funciona no espírito, né? Essas coisas aí da tristeza. Vamos dizer assim, nós estamos aqui na Terra, cada um aí tem sua vida, tá? As experiências que vocês passaram nessa encarnação, a gente não lembra das experiências da vida passada, a não ser que alguém venha contar para nós, e isso não ocorre muitas vezes, de alguém vir contar para nós as nossas experiências de vidas anteriores, tá bom? Então, se por acaso você tiver um compromisso, uma missão, e isso não atrapalhar, for te ajudar, é possível você saber
algumas coisas do seu passado, especialmente coisas boas, né? Porque para saber de coisa ruim, não vai ajudar ninguém no compromisso dessa atual encarnação. E eu queria saber o seguinte, nessa vida que nós estamos agora, você é feliz? Ó, o casal? Ah, mas que fofura. A Dona Inês, ó. A Dona Inês está fazendo assim, ó. A Dona Inês está dizendo, eu sou. Estou vendo os lábios dela lá. Quem mais é feliz aí? Só você? Só os três? A Sônia está com a câmera desligada, o Edson também, mas pode escrever aí, né? O resto não é feliz, não? Eu não vi o polegar do Júnior. O Júnior levantou o dedão? Eu estou feliz também. O Júnior não levantou o dedão, não. A Marli também não. E a Noeli também não tá. Não levantou, não. A Noeli disse que a Sônia é feliz, ó lá. É isso aí. A Noeli, ela disse que ela quer sair de lá de Polônia, para ver que é por isso que ela não tá. O Edson disse que sou mais agora. Sou mais agora. É por causa do espiritismo, né, Edson? Deve ser por causa disso, né? Eu ia dizer uma coisa, que eu já fui mais feliz no passado. Tá. É isso. Isso, muito bom. É, É por aí que a gente quer caminhar. E o Júnior? eu também sinto saudade de algumas coisas aí que marcaram muito a minha vida e que hoje eu não faço. Mas eu não deixo de ser feliz, não. Mas eu já vivi momentos assim que eu sinto saudades. Ô, Basicamente é Júnior, isso. vamos falar com você, então. Quando você fala que você teve no passado, foi mais feliz, do que você fala exatamente? É lógico que a gente não quer saber das suas aventuras amorosas, mas da vida comum. Não, na época que eu viajava mais, pegava moto, pegava estrada, ia pra tudo que era canto. Era a coisa que eu mais gostava de fazer, era isso. Eu sinto saudade daquela época, sim. Tá. O Alessandro entrou aqui, deve estar dirigindo no meio do trânsito de Osasco para São Bernardo. E ele não vai ligar a câmera agora. Mas é o seguinte, ó. Opa, ligou o microfone. Fala, Alessandro. Opa, boa noite, tudo bem? Aqui eu entrei e estava tudo desabilitado aqui. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, Tudo Ale. bem, graças a Deus. Pô, Hélio, você acertou, de Osasco para São Bernardo com chuva. Isso é uma boa coisa. A Noeli tá morrendo de inveja de nós, até da gente ficar no trânsito debaixo da chuva com frio. É, porque ela nunca pegou, né? Deixa Não, ela curtir um pouquinho. É que, na verdade, ela gostaria de sair de Polônia. Então, mesmo que for para sair de Polônia e ir para o trânsito na chuva com frio, para ela estava bom. Bom, gente, vou desligar o microfone aqui para não bagunçar aí. Tá bom, então nós estamos falando o seguinte, que a tristeza tem várias situações para causar tristeza, ela nos afeta profundamente, tá bom? O Edson disse que tem saudade, mas eu teria sido mais feliz se... Ué, pagou, Edson. Não deu tempo de ler a frase. Escreve de novo aí. E aí a gente estava perguntando aqui, antes do Alessandro chegar, nós perguntamos para todos se nessa encarnação, porque da encarnação anterior a gente lembra de muito pouco, e quando sabe de alguma coisa é para ajudar a gente nessa encarnação. Nessa encarnação, você é feliz? Aí o casal, a Santa e o agraciado fizeram positivo, Dona Inês também, a Sônia também, e o Edson falou também que agora sou, se eu não me engano, é mais ou menos isso que ele falou. Agora sim, sou feliz agora, um negócio assim. Bom, então vamos lá. Presta atenção no seguinte. As coisas, se estivesse antes despertado para o espiritismo. Ah, entendi, tá bom. A questão da felicidade, gente, que é lógico que tem a ver diretamente com a situação de tristeza, ela tem que ser analisada. Vocês já ouviram falar que a felicidade é efêmera? Já ouviram isso? Já ouviram. Ou seja, a felicidade, ela não é uma continuação, tá? Nessa encarnação, ela não é uma continuidade, um estado da vida. Ela é um estado de espírito. Entendeu? O seu espírito tem que estar feliz. E ele tem que ser feliz. Você sabe qual a diferença em estar feliz e ser feliz?
mais ou menos, significa que você pode estar feliz, mas não ser uma pessoa feliz. E qual que é a diferença? Porque parece que eu só enrolei. A felicidade... Ô Edson, tudo bem? A felicidade é quando as pessoas falam aqui da encarnação, né? As pessoas desse mundo material, da Terra, na ciência, na psicologia, Freud, Jung, etc., eles estão falando de que a Terra ela é um lugar de tanto problema que você não tem uma vida feliz, que ninguém tem uma vida plenamente feliz. Você fica feliz por coisas que acontecem, depois aquele momento acaba e você não é feliz mais. Dizem que não existe a felicidade completa, existem momentos felizes. Isso. Então a felicidade, dizem assim, a felicidade é efêmera, porque você não vive uma felicidade continuada, tá? Você vive de momentos felizes nessa encarnação. Isso é o que a ciência, a psicologia, etc., que eu já disse, falam sobre a felicidade. Então, nós tivemos, assim, uma ideia do que a ciência fala sobre a tristeza e do que ela fala mais ou menos, eu estou sendo grosseiro, tá? Com a explicação, do que é a felicidade. Então, a felicidade seria feita, como disse a Miriam, de momentos. Ela é efêmera, tá? Ela não é uma continuidade, você não vive pleno e não sei o quê. Nessa encarnação, pela ciência. Acontece que felicidade, tá? É uma virtude. E pouca gente sabe que felicidade é uma virtude. O espírito adquire virtudes durante a sua existência, quando nós vamos tendo experiências. Nessas experiências, você imagina o seguinte, ó. Nós já fizemos essa pergunta, mas não custa a gente repetir, porque é interessante. Você acha que você tem... Aí vocês põem positivo aí, tá? Vocês acham que você tem mais de 100 encarnações para trás? Quem acha que tem mais de 100 encarnações de essa para trás? A dona Inês entendeu a pergunta? Não. Você acredita que você teve para trás, antes dessa encarnação, você teve mais de 100 encarnações? Sim. Então tá bom. Então dá um positivo. Tá. Quem acha que teve mais de 1000 encarnações daqui para trás? Tem gente que faz assim, não sei. Mas você também não sabe dar 100, né? É uma questão que você tem que imaginar o seguinte, o quanto você tem de experiência, o quanto você tem de facilidade com as coisas da vida, tá? O quanto você está ligado a Deus e Jesus, o quanto você tem facilidade com as pessoas e facilidade de entender as leis divinas, ensinamento de Jesus, o conhecimento do Espiritismo. Você soma tudo isso, põe tudo isso junto e misturado, e você vai ter uma ideia mais ou menos de que você deve ser velho ou muito velho como espírito. Tá bom? Então, para ter um número, nós vamos dizer assim, ó. Para você ser muito velho, para você ser velho como espírito, um espírito velho, você pode ter assim, só para ter um número, tá? Mais ou menos umas 500 encarnações. Beleza? Como é que fala 500 em ordem centésima? Como que é? Do centésima. Fala, Adalberto. Você é físico, pô. Aliás, químico. Quingentésima. Quingentésimo? Acho que é por aí. Não falo de septagenário, não. Acho que é por aí. Então vamos colocar assim, que o espírito velho fosse um cara de 500 encarnações para trás, tá bom? Vamos colocar assim, que você vai aumentando essa quantidade. Quando você é muito velho, é porque você tem uma fase que você vai ficando cada vez mais velho como espírito. E um cara muito velho, de espírito, imagine, por exemplo, quantas encarnações Jesus teve para chegar a espírito puro. Dá para imaginar alguma coisa assim, não? É inimaginável. Mas veja só, compara Jesus com a proximidade dele com Deus, tá bom?
Lê toda a história dele e tudo mais. Então você vai indo de Jesus para baixo. E verifica, como se fosse um gráfico, quanto você está ligado a Deus. Você aí, tá me ouvindo, tá me vendo? Quanto você está ligado a Deus? Você está ligado a Deus 20%? 50%? Você está ligado a Deus o tempo todo? Quando você sai para trabalhar, você acorda de manhã, vamos voltar, menos antes de trabalhar. Quando você acorda, porque tem gente que não sai para trabalhar, trabalha em casa. Quando você acorda, você dá graças a Deus? Você agradece? Quando você se alimenta, você dá graças a Deus? É? A Dona Inês está falando lá, mas eu não estou entendendo nada. Quando você se alimenta, você dá graças a Deus? Por exemplo, você acorda, um monte de gente aí deu graças a Deus, né? Quando acorda. Eu acordei, graças a Deus, por um novo dia. Aí você vai para o trabalho. Né? Você vai para o trabalho, ou você vai trabalhar. Você dá graças a Deus pelo seu emprego? Pelo trabalho? Porque veja bem como isso está ligado. A Marli, está tudo bem aí, Marli? Tudo bem. Tá bom. É que geralmente você participa mais, né? Por isso que eu estou perguntando, você está meio assim? É que eu tô com um pouco de dor aqui, ó. Então vamos lá. Inteira. Não, desculpa, eu não queria incomodar, só pensei que talvez você tivesse com algum problema. Não, eu tô ouvindo, mas eu tô ouvindo, tá? Você agradece quando acorda, agradece quando vai para o trabalho, agradece o emprego que você tem, você agradece a sua família, você agradece a Deus tudo na sua vida, todo dia. Não precisa ficar envergonhado, viu? Eu mesmo não agradeço todo dia, eu acabo esquecendo. Mas o sentimento de gratidão pela vida, você tem ele todo dia, o tempo todo? Com isso aí, você vai estar vendo se você está ligado a Deus. Entendeu? Por exemplo, nós tratamos de espiritismo, quase todo mundo aqui, que está aqui na reunião, trata de espiritismo todos os dias da vida. Vocês já perceberam? Vocês já perceberam que se fosse em outra religião, nós seríamos fanáticos? Né? Porque o fanático, aquele cara que fica falando pelos cotovelos para qualquer um na rua e tentando convencer a pessoa a vir para a religião dele, né? A gente fala, esse cara é fanático, né? Mas se fosse em outra religião, as pessoas iam ver a gente como fanáticos. Não somos, porque a gente não fica por aí fazendo proselitismo, né? Não ficamos catando pessoas por aí para vir para a nossa igreja para conhecer Jesus. E não é uma crítica, é uma constatação de fato. Mas vocês já perceberam que nosso grupo, nós temos um grupo no WhatsApp, e fora do WhatsApp também, que a gente fala de espiritismo e de ajudar o próximo todos os dias? Vocês já se deram conta disso? Só faz isso todo dia quem está ligado a Deus. E para estar ligado a Deus dessa forma, e em consequência do espiritismo, tem que estar ligado a Jesus, porque é o Cristo, né? É o Novo Testamento. Não é qualquer pessoa que faz isso, viu? Porque, veja bem, analisa bem. Quantos tipos de igreja, ou a gente vai falar religião, fica esquisito, mas quanto tipo de igreja você já ouviu falar que se autodenomina cristã? Um monte, né? Começando pela católica, né? Depois a igreja que foi fundada saindo do catolicismo, da igreja de Roma, depois esse monte de igreja que se autodenomina evangélica, né? E é cristã. Deveria ser cristã por essência, pela própria palavra de evangélico, né? Evangélico, evangelho, boa nova, Jesus. Se é de Jesus, é cristã. Tá? A quantidade de religiões ligada que se autodenomina cristã é absurda, tá? Porque mesmo nas igrejas evangélicas, vocês vão ter várias separações, várias denominações. Aqui, para mim, deu uma queda aqui na internet, apagou um monte de gente aqui. Vamos ver se volta. A Marli, a Noeli, a Dona Inês, o Edson. Não, o Edson já estava apagado. A Sônia. Não, a Sônia estava apagada também. Ou desligaram a câmera tudo ao mesmo tempo, mas acho que não foi isso. Então lá, olha lá, voltaram. Na minha tela voltaram.
E aí eu não sei se vocês ouviram, mas uma quantidade de igrejas ligadas ao cristianismo, ou que se autodenomina cristã, é gigantesca na Terra, viu? E dentro, por exemplo, do espectro evangélico no sentido da igreja evangélica, né? Que antigamente, não muito tempo atrás, a gente chamava de crente, até com uma atitude pejorativa, né? É gigantesca. Agora, presta atenção o quanto essas igrejas seguem o ensinamento de Jesus. Vocês já perceberam? Poucas delas seguem o ensinamento de Jesus. Elas ficam mais no Velho Testamento. Por que eu estou dizendo isso? Eu comento isso muitas vezes, né? Mas hoje tem um novo viés no meu comentário. Apenas e tão somente o espiritismo ou o espírita está mais bem direcionado no ensinamento de Jesus. Por compreender melhor o ensinamento de Jesus, e dentro do espiritismo, você vai colocar aí mais ou menos uns 10% dos espíritas que tratam desses assuntos com seriedade e todo dia. Você vai ver, por exemplo, pelas experiências que nós tivemos em outras casas espíritas aí, que em muitos lugares dá vergonha de você estar dentro da casa espírita, porque eles estão lá mais para vigiar a vida dos outros, né, para falar mal das pessoas, do que para fazer o que Jesus ensinou. Então, esse grupo com quem nós trabalhamos aí, inclusive aqueles que estão no WhatsApp, né? Nós estamos aqui em 8, 9, 10 aqui nessa live, e nós temos quase 60 no grupo do WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp, nós cuidamos de espiritismo todos os dias. Todos os dias. Isso não é qualquer coisa, tá? Vocês precisam entender isso aí. Então, nós estamos ligados a Deus e a Jesus todos os dias. Essas pessoas que fazem isso estão cercadas de espíritos iluminados, viu? Tá bom? Porque para fazer o que a gente faz, que é fazer o bem, nós precisamos de ajuda. E eles precisam de canais aqui na Terra para fazer o bem. Compreendeu? Nós somos canais para os mentores para ajudar. Então, a maior parte das vezes que você pensa e age para ajudar alguém, você está sendo inspirado. E só pode ser inspirado aquele ou aquela pessoa, só pode ser inspirado para fazer o bem, tá bom? Se já tem um histórico gigantesco para trás, viu? Então não vamos ser ingênuos, porque a gente comete um monte de erro. Aqui na Terra, todo mundo comete erro, tá? Todos. Então não vamos ser ingênuos de pensar que eu sou fraquinho, eu cometo muito erro, eu sou muito falho, não sei o quê, por isso eu devo ser um espírito relativamente novo. Não é. Tem muito espírito velho aqui na Terra e nós precisamos entender como funcionam as virtudes, tá? A felicidade na Terra, na vida material, ela é efêmera, porque você tem muitas situações boas e legais e muita situação que não é muito boa, tá bom? E isso para todo mundo. Agora, para quem é virtuoso na felicidade, ele sai de situações de tristeza com muito mais facilidade do que os outros. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem um problema de saúde, tá bom? Problema de saúde, problema grave. Mas você não desanima. Não desanima. Você vai para cima e vai lutar para recuperar sua saúde. Ou seja, você está passando por um momento extremamente delicado, em que você deveria ficar extremamente triste, mas você não fica, passa por momentos, lógico, né? De desânimo, de certa tristeza, mas você vai para cima para enfrentar a doença. Ou seja, você é um espírito dentro desse corpo que naquele momento está doente, que enfrenta situações com muito mais facilidade do que muita gente que você viu por aí. Compreendeu? Para você fazer isso, você tem que ter virtudes. Se elas não estão completas, se elas precisam lapidar, é outra história. Compreendeu? Mas a felicidade é do seu espírito.
e não do que você enfrenta hoje na carne, do que você vê hoje na carne. Então você teria, se você parar para pensar, você teria um monte de motivo para ficar triste. Se você ficar 5 minutos conversando com alguém que é triste e negativo, você pode até se envolver na tristeza dela. Porque, veja só, doença, corrupção, roubo, pilantragem, fofoca na casa espírita, guerra, epidemia. Você se desanimou com isso? Estamos tudo aqui, ó. Enfrentamos uma pandemia, nós enfrentamos a maior crise de saúde mundial de pelo menos 100 anos. Não é? Não vou dizer mundial, porque na época da peste negra o negócio foi punk, né? Não foi fácil, não tinha ciência, não tinha medicina. Eles foram por erro e acerto. A peste negra, não sei se vocês sabem, né? Se todos sabem, aliás, ela só foi resolvida porque alguém começou a fazer experiência. Vamos isolar as pessoas doentes, entendeu? E até uma coisa muito triste, né? Colocaram um monte de gente com a peste em uma espécie de ilhota, isolaram eles, deixaram eles morrer lá para não contaminar os outros. E eles foram percebendo que, isolando, a peste ia diminuindo nos centros urbanos. E aí tem aquelas máscaras esquisitas que pareciam um passarinho, né? Que as pessoas usavam. E eles punham várias ervas dentro daquilo ali para respirar aquela erva. E eles não sabiam que com aquilo ali eles estavam filtrando um pouco daquela doença. Então nós tivemos a maior crise de saúde dos últimos 100 anos. E olha nós aqui de novo. Né, Júnior? Enfrentamos tudo isso aí. Nós tivemos uma vacina em 1 ano. Em 1 ano descobriram a vacina. Tá certo? Não existe isso aí, gente. Como que a pessoa ficou no laboratório? Como que as pessoas ficaram no hospital? A Sônia e a Miriam podem nos dizer isso com muito mais categoria, vamos dizer assim, né? Com muito mais experiência. Como é que essas pessoas enfrentaram o dia a dia, entendeu? Na pesquisa e cuidando dos doentes, vendo as pessoas morrerem aos montes, vendo a morte no dia a dia dela de monte. Como que ela enfrentou isso? Tem que ter virtude. Você não aguenta um negócio desse aí. A maioria das pessoas não aguentaria isso. Entendeu? Elas iam se enfiar dentro de casa, embaixo da coberta, com capuz, de apagar a luz e chorar 3 anos seguidos. Compreendeu? Quem não fez isso e enfrentou, já pode se considerar aí tranquilamente que você tem virtude. Agora, elas têm que ser lapidadas. Então a gente não pode parar, por exemplo, lembra da casa mental? Nós não podemos parar na situação de dizer o seguinte: eu já fui muito mais feliz antes, nessa encarnação. Isso é besteira. Isso é besteira. Porque, veja bem, como é que você enfrenta o futuro? Como que você enfrenta o futuro? Adalberto, como é que você enfrenta o futuro? Eu tenho uma coisa, eu sempre me achei feliz. Nós rezamos toda noite agradecendo a vida privilegiada que nós temos. Física, orgânica, mental, materialmente falando. Nós somos absolutamente privilegiados. Passamos por dificuldades, problemas, mas a nossa vida é um privilégio. Nós estamos olhando para 8 pessoas nessa tela aqui e enxergando. Nós não temos problemas de saúde. Nós podemos ter passado dificuldade, mas nós nunca passamos fome. Né? Frio, provavelmente nós não passamos. Então, quer dizer, num planeta que está numa situação tão conturbada, além de eu ser muito feliz, eu tenho que agradecer muito isso. Né? Então, o Júnior comentou, é verdade, eu tenho um monte de saudade de coisas que eu fiz, mas não fazer essas coisas não me deixa triste. Me deixa grato por eu ter feito essas coisas legais atrás. Eu tive essa oportunidade. Tem muita gente que não teve. E nós tivemos a oportunidade de fazer coisas que hoje são raras para as pessoas conseguirem fazer. Andar de moto, eu ir para a Serra Negra, viajar. Tantas oportunidades que eu tive na vida, eu tenho só que agradecer. Só que agradecer. Constantemente a gente reza. Não vou dizer que é todo dia, que a gente às vezes dorme no sofá. Mas
Eu só tenho motivos para agradecer. As coisas que você viveu no passado, dessa encarnação, que você tem saudade porque eram boas, tá? Elas não podem ser mais boas ou melhores do que as de hoje, gente. Porque foi tudo aquilo que você passou que trouxe você até aqui. Isso formou o seu caráter, a sua vida, e está caracterizando, ou melhor, está formando e formatando, né? Lapidando as suas virtudes. Quem vive, já falamos da casa mental, quem vive com saudade do passado, não vive o presente. Compreendeu? E ele está passando. Hoje é um dia especial. Presta atenção, por favor, aqui. Hoje é um dia especial. Tá certo? Eu estou aqui. Eu estou aqui. E vocês estão me vendo. Amanhã eu posso não estar mais. Então, se você não curtir o Hélio agora, nesse momento, não é? Outra coisa, Hélio, que nem a gente fala, eu me separei, eu não tenho mágoa nenhuma do meu ex-marido, a gente se dá super bem. Ele com a ex-mulher dele, a primeira mulher, que eu sou a segunda, ele está na terceira, também a gente se dá super bem, todo mundo fica abismado que a gente passa Natal todo mundo junto. E querem falar, você fica, né? Não, eu tenho que agradecer a filha que ele me proporcionou, os filhos que me proporcionou, que têm relação até hoje. Foi muito bom, eu agradeço ao que eu passei. E o que eu passei e que a gente pode ter feito coisas que não faria hoje, né? Por exemplo, quando eu fui casada da primeira vez, coisas que às vezes eu não aceitava e tal, hoje em dia eu já encaro de outra forma. Então isso serve de lição e de aprendizado, e para a gente não errar e não cometer as mesmas coisas que a gente fez. Agora vamos ver isso por um outro ângulo, que no nosso tema ele vai nos deixar um pouco mais, talvez o raciocínio nosso aqui melhore para todos, né? Vamos ver a sua situação, William, mas por um outro ângulo, numa situação hipotética, tá bom? Sim. Vamos dizer que você tenha ficado viúva de um casamento excelente, sabe? De 1 a 10, 20. Tá. E você ficou viúva, compreendeu? E você ficou viúva. Aí imagine só, se você ficasse relacionando-se, morando e casada com o Adalberto, se você ficasse o tempo todo lembrando do casamento excelente que você teve antes de viúva. O que aconteceu com o seu casamento atual? Muito pouca coisa do que vocês fizeram até agora vocês iam fazer, porque você não está vivendo o casamento atual, você está vivendo o casamento anterior. Viver a vida que nós tivemos no passado. Eu adoro andar de moto. Eu trabalhei numa época que eu conhecia a Jalene, no Itaú. Eu trabalhava de moto naquela época. Eu fiquei 8 anos andando de moto, todos os dias da minha vida. Inclusive para trabalhar e para não trabalhar na fim de semana. Eu não pegava, eu tinha carro e muito pouco pegava carro. Mas isso passou. Foi um momento legal, foi ótimo, foi maravilhoso o Banco Itaú. Mas eu estou vivendo a melhor época da minha vida hoje, porque eu estou aqui agora e aquilo serviu para formar o meu psiquismo. E se eu ficar parado no tempo de tudo que eu vivi, como era lindo, que maravilha, eu não tenho, que saudade da minha infância, da minha adolescência, do meu casamento, como que você vai ter um outro casamento? Então, por exemplo, quem nunca foi casado, tá? Quem nunca foi casado? Está namorando. Mas teve na cabeça da pessoa o melhor namorado ou a melhor namorada do mundo há 10 anos atrás. Primeiro que você acabou de acabar com o seu namorado atual, né? E esse namoro não vai dar certo nunca. Porque o namoro ideal acabou para você lá no passado. Então, para a gente ter uma ideia, pondo aí o relacionamento de casamento, tudo do passado que você valoriza mais do que o presente vai fazer você perder esse minuto. Por isso que eu falei do Hélio. Para não falar de um ou outro para pensar que eu estou adivinhando que você vai morrer. Não, tá? Não estou adivinhando nada, nem eu estou pensando que vou morrer. Mas imagina o seguinte, se você ficar parado no tempo, se você ficar parado nas coisas legais que você fez,
e que elas são muito mais legais do que você faz hoje, você vai perder esse momento. Esse momento eu tenho um monte de gente na minha vida, mas só para falar dos que estão na tela, hoje eu tenho a Marli, o Júnior, a Sônia, o Edson, a Noeli, o casal, Miriam e Adalberto, a Dona Inês, o Alessandro. Vocês entenderam? Esse momento, ele é único. Se eu não aproveitar esse momento, gente, amanhã esse povo vai embora. Nós vamos aqui para viver e sem nenhum aviso prévio, nós vamos embora. O que você está aproveitando do que você tem hoje? Você já aproveitou o que você viveu no passado, nessa encarnação? Você já curtiu, gente? Chega. Entendeu? Guarda como uma boa lembrança e bola para frente. Se você não guardar como uma boa lembrança e viveu hoje como o melhor momento da sua vida e projetar o futuro, você parou no tempo. E você se entristece com o dia de hoje. Tá? Embora a pessoa fale assim, não, eu não sou infeliz, eu não estou triste, mas eu já fui muito mais feliz do que hoje. Por quê? Nós sobrevivemos a uma pandemia. Milhões de pessoas por baixo, tá? Por baixo, porque eu tenho certeza, não me perguntem por quê, que a quantidade de mortes no Brasil foi muito superior aos dados oficiais. Pelo menos 1 milhão de famílias não puderam dizer adeus. Isso é muito triste, gente. A gente não pode velar nossos mortos. Olha como nós somos felizes. Nós estamos aqui com pessoas vivas, encarnadas conosco. Se a gente não aproveitar isso, nós vamos nos entristecer. Porque o dia de hoje é pior do que o dia de ontem. Não é. Não é. O dia de hoje é o dia melhor da sua vida. Essa é a sua melhor encarnação. Esse é o seu melhor casamento. Esse é o melhor namoro. Compreendeu? Se você não pensar nisso, você vai achar que tudo já foi melhor do que hoje. Então não adianta eu achar, por exemplo, como eu já fui, um cardeal da igreja e que a vida era uma maravilha. Não era, gente. Com perdão da palavra, me perdoa, uma palavra muito grosseira. Era uma bosta. A gente não tomava banho. A gente não tinha vaso sanitário, não tinha descarga, não tinha água limpa. A água era suja. Tá? Por que todo mundo tomava vinho? Porque não tinha água potável. O vinho era a bebida mais bacana que tinha para matar sede. Olha que porcaria, para não falar outro palavrão. Era uma vida de droga, gente. Todo mundo ia para festa no castelo, no palácio, na igreja. Todo mundo muito bem vestido, entupido de perfume, porque todo mundo fedia, gente. O castelo fedia. Entendeu? É tudo balela essa história de que a vida era melhor quando a Cinderela... Isso é conto de fada. Hoje, o mundo, a Terra, está vivendo o melhor dia de todos os tempos, porque ela só melhora. Pensa no Espiritismo, a Terra evolui. Tá? E nós progredimos. Nós temos que acompanhar a evolução da Terra. Há 20 anos atrás, você não faria uma vacina para nada. Com menos de 5 anos de prazo. Nós fizemos em 1, gente. Nós estamos na 5ª vacina. Compreendeu? Olha como nós evoluímos. Esses dias, ontem ou antes de ontem, já visitaram o lado escuro da Lua. Já mandaram foto instantaneamente, tinha foto aqui na Terra. Isso é uma loucura, gente. Nós estamos vivendo o melhor momento da humanidade. Então nós temos que entender isso para desenvolvermos a virtude da felicidade. A Terra não é um lugar de tristeza, gente. Os momentos que você passou feliz no passado formaram você. E você tem que agradecer aqueles momentos que você teve para quem proporcionou isso para você, porque trouxeram você até aqui. Porque senão você vai estar desmerecendo aqueles que proporcionaram a você aquele passado bacana da sua infância, da sua adolescência. A pessoa fala, mas o que adiantou fazer tudo aquilo? E você chegar numa época dessa e achar que hoje você não está bem, que você não está feliz, que você teve momentos mais felizes, que a sua vida era melhor. Não, é progressivo. Vamos usar tudo aquilo para viver melhor hoje. Abraçar a mamãe, entendeu? Beijar o marido, a esposa, entendeu? Curtir a vida, entendeu? Com Deus Jesus. Ninguém precisa ser aqui santo, gente. Isso não existe, isso é balela de santo. Não existe santidade, tá? Aquela história, por exemplo, do Espírito Santo, não existe o Espírito Santo. Existe um Espírito Santo? Não, existem vários Espíritos Santos, porque todo espírito que trabalha para Deus Jesus é santo. Tá bom? Então, todo mundo que trabalha para Deus Jesus tem que estar feliz. Para pensar. Quantas pessoas nesse planeta Terra trabalham para Deus Jesus igual você? É uma honra. É
uma honra trabalhar para Deus Jesus. É uma permissão divina, gente. Nós temos missão, nós somos missionários. Entendeu? Nós somos ministros de Deus Jesus. Se isso não for motivo para você ser mais feliz agora do que há 30 anos atrás, esquece disso, larga o espiritismo e vai cuidar de outra coisa. Tá? Porque isso é tudo de bom na vida de um espírito que tem compromisso. Compreendeu? Andar de moto é legal, entendeu? É ótimo. Ter uma casa com piscina é maravilhoso. Tudo isso aí é beleza. Eu nadava na represa aqui, a represa era limpa, por incrível que pareça. Estou nessa represa aqui há 50 anos. A represa era uma beleza. Acabou aquilo lá. Foi um momento feliz. Eu tive a melhor infância do mundo. Ninguém, na minha opinião, nessa tela, teve infância melhor do que a minha. Eu jogava bola na frente de casa, na beira da represa. Entendeu? Eu empinava pipa, eu jogava futebol. A gente tinha liberdade. Brincava na terra. Se sujava, mergulhava na represa para tomar banho. Tinha cachoeira aqui na área, na região, gente. Ninguém teve uma infância como a minha. Mas ela foi ótima. E eu hoje sou um adulto, um senhor, um idoso, com uma vida maravilhosa. Hoje, a minha vida é 1000 vezes melhor do que na minha infância. Porque ela me formou. Meus pais trabalharam e se sacrificaram para que eu chegasse aqui até hoje. Entendeu? Então eu tenho que fazer valer a pena. Lembram do Soldado Ryan? O resgate do Soldado Ryan? Lembra? Quando o Tom Hanks fala no fim do filme? Depois de um monte de gente que morreu para salvar um cara. O Tom Hanks está morrendo no fim do filme. E ele fala para o cara, para o Ryan, faça valer a pena. As pessoas que trabalharam para você ter uma infância, juventude, educação, saúde, etc, conforto, você tem que fazer valer a pena o trabalho que ela teve. Você tem que ser feliz, cara. Entendeu? Isso não é um planeta de tristeza, gente. Isso é besteira. Vai apitar o sinal. O sinal do intervalo, do recreio. Beleza, gente? Obrigado. Vocês ligam o microfone aí, vocês estão bem. Eu espero que vocês estejam melhores do que quando começou. Está todo mundo mais feliz agora. Ótimo. É isso aí. Tchau, Soninha. Um beijo. Tchau, Marli. Boa semana para todos. Júlio, Domingues. Tchau. Boa semana para todos. Boa semana, né? Bom fim de semana, gente. Valeu, Soninha. Noeli. Doctor. Obrigado. Estou na metade do caminho ainda. Tchau, Soninha. Tchau, Beijo para todos. Tchau, Marli. Tchau. Boa noite. Tchau, doutor. Tchau, Noeli. Bom calor aí. Obrigado. Tchau, casal.